Qual que é o tema da nossa aula essa semana, então? O tema da nossa aula é seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Ou seja, o que significa dizer ângulos notáveis? Significa ângulos que se notam, tá? Então, os ângulos notáveis são os ângulos de 45 graus, de 30 graus e 45 graus. Sempre quando eles pedirem ângulos, seno, cosseno e tangente de ângulos de 45, 30 e 60 graus, aqui eu coloquei 45 graus, mas não é 45, tá, gente? Então, na verdade é 60, tá? Viajei aqui. Tá bem? Então, os ângulos notáveis são 30, 45 e 60. Então, sempre quando ele pedir para você um seno, cosseno e tangente de ângulos de 30, 45 ou 60 graus, ele não vai te dar esse valor, porque isso é meio que uma obrigação sua saber, tá? Então, a gente vai demonstrar como é que se chega a esses valores, tá? E a partir disso, a gente vai tentar arrumar um método aí para não esquecer mais desses valores. E sempre quando pedir nos enunciados e tudo mais, a gente vai sempre presumir que você sabe desses valores, tudo bem? Então, o primeiro a gente trabalhar é o seno, cosseno e tangente de 45 graus, tá? Lembrando que seno, cosseno e tangente são resultados de um triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo de 90 graus, e além disso tem que ter um ângulo de 45 graus, por isso que é seno, cosseno e tangente de 45. Se esse ângulo é 45, esse é 90, para dar 180, esse terceiro cara aqui também tem que ser 45 graus. Então, se um triângulo retângulo tem um ângulo de 45 graus, o outro vai ser igual. Tudo bem? Nesse caso aqui, eu vou dar nome aqui aos lados, né? Nesse caso, eu posso dizer que o meu comprimento B, vou anotar aqui embaixo, aqui, só um minutinho. Concluímos que o meu comprimento B é igual ao meu comprimento C. Por que isso? Porque se um triângulo possui dois ângulos iguais, automaticamente ele possui dois lados iguais, certo? Então, quem são esses lados que são iguais no caso? São os lados em que os ângulos enxergam. Então, esses dois ângulos são iguais, esse lado e esse lado, que são os lados que são enxergados por esses ângulos que são iguais, eles são iguais. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, para não ficar chamando os dois de B ou os dois de C, eu vou chamar os dois de X, tá? Então, tanto B quanto C eu vou acabar chamando de X. Então, eu vou trocar esse C e esse B aqui. Eu vou dizer que esse é X e esse é X. Tudo bem? Então, quem é o A com relação a X? Já que a gente conhece, de certa maneira, dois lados, então é possível determinar o terceiro lado em função desses dois. Para isso, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ficaria a hipotenusa, que é o A ao quadrado, é igual aos dois catetos ao quadrado. Como você tem os dois catetos são iguais, no caso, nesse caso aqui fica x quadrado mais x quadrado, fica 2x quadrado. Para deixar o A isolado, ele está em forma de potência, passa em forma de raiz. Como aqui é uma conta de vezes, você pode extrair a raiz de ambos. Quando você extrai a raiz do 2, não dá exato, então a gente mantém. Quando você extrai a raiz do x quadrado, fica x. Tudo bem? Então esse A aqui é a mesma coisa. Coloquei A aqui de novo. Esse A aqui é a mesma coisa que x raiz de 2. Tudo bem? Ou seja, é x vezes o raiz de 2. Verifiquem que a gente vai chegar para os valores de seno, cosseno e tangente para 45 graus. E eu não fixei o lado. Eu estou dizendo que ele pode ser x. Ou seja, ele pode ser qualquer valor, o valor que você escolher. Então, se esse for 10, esse cara aqui vai ser 10. Esse aqui vai ser 10 vezes a raiz quadrada de 2. Se esse cara aqui for 50, esse aqui vai ser 50. Esse aqui vai ser 50 vezes a raiz quadrada de 2. Então, existe uma relação entre esses três lados, mas eu não fixei. Então, o resultado que a gente achar aqui vale para qualquer triângulo, retângulo, que possui um ângulo de 45 graus, tudo bem? Então, assim, quem é o seno de 45? Quem que vem a ser o seno de 45 graus? Bom, olhando
para esse 45, tanto faz qual 45 você vai escolher, mas eu vou escolher esse só para a gente ter um parâmetro. Então, o cateto oposto, x, dividido pela hipotenusa, x raiz de 2. Tá? Então, aí, x com x a gente vai acabar simplificando, tá? Isso é a mesma coisa que dividir por x, em cima e embaixo. Então, isso fica 1 dividido por raiz de 2, tudo bem? E aí, em matemática, a gente evita deixar a raiz embaixo. Então, para racionalizar, a gente multiplica por raiz de 2 em cima, embaixo e em cima. Lembra que quando a gente divide em cima e embaixo, olha que belo exemplo, né? Quando a gente divide em cima e embaixo por um mesmo número, a gente gera uma fração equivalente. Ou seja, você dividir em cima e embaixo, você gera uma fração que tem números diferentes, porém o resultado dá o mesmo. Se você multiplica também em cima e embaixo, você também gera frações equivalentes. Então, quando você multiplica raiz de 2 vezes raiz de 2, isso fica raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, embaixo fica apenas 2. E aqui fica 1 vezes raiz de 2. Tudo bem? Então, seno de 45 graus. Vocês perceberam que o x sumiu da história? O seno de 45 graus é sempre raiz quadrada de 2 sobre 2. Eu estou sem uma calculadora para mostrar aqui, mas eu vou fazer aqui no computador. Raiz quadrada de 2 é 1,41, dividido por 2 dá 0,707. Então, é aproximadamente 0,707. Esse é o resultado quando você divide cateto oposto pela hipotenusa em um triângulo retângulo que tem um ângulo de 45 graus. Quem é o cosseno de 45 graus? Cateto adjacente com relação ao 45 graus. Quem é o cateto adjacente? O x. Então, é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é x raiz de 2. Então, isso fica da mesma forma, simplificando por x em cima e embaixo aqui, para gerar uma fração equivalente, nós temos x dividido por x, 1. X raiz de 2 dividido por x, fica só raiz de 2. Multiplicando em cima e embaixo, para gerar uma fração equivalente, mas de maneira que não fique raiz embaixo, isso fica raiz de 2 sobre 2. Então, percebam que seno de 45 graus e cosseno de 45 graus, ambos são iguais, raiz de 2 sobre 2. Agora a gente vai se preocupar com a tangente de 45 graus. Quem é a tangente de 45 graus? É o cateto oposto ao 45 graus, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é x. Um número dividido por ele mesmo, 1. Tá bem? Então, aqui nós temos os nossos três resultados. Seno de 45 graus, cosseno de 45 graus, tangente de 45 graus. Tudo bem? Agora, a gente parte lá para seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus, tá? Para isso, eu vou pegar um triângulo. Esse triângulo que eu desenhei aqui não é um triângulo qualquer, tá? Ele é um triângulo que possui 3 lados iguais. Então, esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Tudo bem? Então, se eu chamei esse lado de A, poderia ter chamado de X, né? Foi até contra o que eu converso com vocês. Vamos chamar de X aqui. Porque, teoricamente, esse cara teria que ser o B, esse é o oposto ao A, enfim. Vamos chamar todo mundo de X. Então, se esse cara é X, esse cara aqui vai ser X também. E esse terceiro cara aqui também vai ser X. Tudo bem? Então, os três lados aqui medem X. Um triângulo que possui 3 lados iguais, obviamente, possui 3 ângulos iguais. Então, esse cara aqui e esse cara aqui em cima, eles são iguais. Ou seja, ambos, como você tem 180 graus dividido por 3, ambos medem 60 graus. Tudo bem? Vou anotar só nesse de baixo aqui, os outros também são 60. Então, aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60. Como é que eu vou fazer, então? Da onde que eu vou tirar uma certa relação aqui? Que seja possível que a gente calcule o seno, cosseno e tangente para 30 e 60 para qualquer valor de lado, né? Percebam que eu não dei um valor por lado. Esse valor pode ser qualquer um, certo? Bom,
Para isso, a gente vai construir a altura desse triângulo nesse ponto aqui. E por coincidência, a altura desse triângulo, a altura está ligado com o fato de ter um ângulo de 90 graus, a altura desse triângulo bate exatamente no meio aqui. Então, se é a distância inteira x, esse cara aqui ele é x sobre 2. Desculpa, acabei fazendo um pouquinho um em cima do outro, esses triângulos aqui, mas espero que tenha dado para entender. Então aqui é 90, aqui é 60, então esse cara aqui só pode ser 30. Tudo bem? Então, para ficar mais fácil de ver, eu peguei e coloquei esse triângulo aqui, tá? Então esse cara aqui é 30, esse cara aqui é 90, para ficar menos poluído o desenho. Aqui é o meu C, aqui eu vou chamar de D, tá, gente? Esse aqui é o D e esse aqui é o A. Esse aqui é X, esse aqui é X sobre 2 e esse aqui é um certo Y que eu não sei quem é, certo? Então, beleza, vamos resolver agora. Quem é o Y com relação a X, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou usar de novo o Teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa nesse caso aqui? A hipotenusa, ele é o x, o oposto a um ângulo de 90 graus. Então, isso vai ficar x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais, que é o cateto, mais o outro cateto ao quadrado, que é x sobre 2 ao quadrado, certo? Então, isso fica x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais x ao quadrado sobre 4, que o quadrado aqui eleva os dois, tanto o x quanto o 2. Para isolar o y, eu vou passar esse x quadrado sobre 4 para o lado esquerdo. Eu sei que não se fala passar, mas é a linguagem que a gente usa. Então, ele está positivo, na hora que passa invertendo o que ele está fazendo. Na verdade, ele está somando, passa subtraindo. Nessa subtração de frações, para a gente fazer essa subtração de frações, eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo, que eu gero uma fração equivalente. Lembrando que o objetivo de fazer isso é deixar a parte de baixo igual para que você possa fazer a subtração de frações. Então fica 4x² menos x², isso fica 3x² sobre 4 igual a y². Isolando o y aqui, isso fica assim, 3x² sobre 4. Como aqui é vezes e aqui é divisão, você pode tirar a raiz separadamente. Individualmente, no caso. Então, a raiz quadrada de 4 fica 2. A raiz quadrada de x² fica x. A raiz quadrada de 3 não tem exata. Então, a gente mantém como 3. Tudo bem? Então, x raiz de 3 sobre 2. Agora que a gente sabe quem que é esse cara aqui, ele é x raiz de 3 sobre 2. Então, por exemplo, se você tem um triângulo, a hipotenusa, o triângulo possui ângulos de 30, 60 e 90, a hipotenusa dele mede 10, por exemplo, esse cara aqui vai medir 5, certo? E esse cara aqui vai medir 10 vezes raiz de 3 dividido por 2, ou seja, vai ficar 5 raiz de 3. Então vai dar um número com vírgula aí. Só para a gente pensar um pouquinho sobre o significado desses resultados. Todos os triângulos sempre são assim. Todos os triângulos 30, 60, 90, claro. Bom, então agora a gente vai fazer o seno de 30. Com relação ao 30, cateto oposto, x dividido por 2, dividido pela hipotenusa, x. X é a mesma coisa que x sobre 1. Isso fica x dividido por 2, dividido por x dividido por 1, que por sua vez fica, inverte o segundo e vira vezes, então isso fica x sobre 2x, simplificando por x em cima e embaixo, nós temos que é meio. Então, o seno de 30 graus é meio. O cosseno de 30 graus, cateto adjacente,
30 graus, cateto adjacente, x raiz de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é x. Fazendo o mesmo procedimento, a gente acaba chegando em raiz de 3 sobre 2, tá? Que x sobre 1, invertendo, nananana, a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. E a tangente de 30 graus, cateto oposto ao 30, x sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, x raiz de 3 sobre 2. Fazendo o mesmo procedimento, significado de fração sobre fração é uma divisão, tá? E divisão entre frações, a gente inverte o segundo e vira vezes. Então, isso fica 2x sobre 2x raiz de 3. Então, dividindo em cima e embaixo por 2x, a gente fica com 1 sobre raiz de 3. Para não ficar a raiz embaixo, conforme a gente acabou de ver, 1 sobre raiz de 3, a gente multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Que aí fica raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, fica raiz de 3 sobre 3. Então, aqui a gente já tem seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 graus. Do ângulo de 30 graus. Quando a gente vai fazer para o ângulo, deixa eu me ajeitar aqui, para o ângulo de 60 graus, seno de 60 graus. Quem que é o seno de 60 graus? Então, você vai aqui, cateto, vou apagar aqui para ficar menos poluído o meu desenho. Aqui eu estava como referência o 30 graus. Agora, a minha referência vai ser os 60 graus. Lembrando que essa é a minha hipotenusa e os outros dois são catetos. Então, quem é o seno de 60 graus? Seno de 60 graus é o cateto oposto, x raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa. Então, isso fica x raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é x. Fazendo o procedimento lá, nós temos, isso vai dar raiz de 3 sobre 2. Quem é o cosseno de 60 graus? Cosseno de 60 graus, com relação a 60 graus, cateto adjacente, x sobre 2 dividido pela hipotenusa, x. Então, isso fica x dividido por 2 dividido por x. Isso vai acabar dando meio, tá? E quem é a tangente de 60 graus? A tangente de 60 graus... Eu vou fazer de um modo diferente agora. Eu vou fazer a tangente como sendo seno sobre cosseno, tá? É a mesma coisa. Então, eu vou pegar o raiz de 3 sobre 2 dividido, o seno de 60, né? Pelo cosseno de 60. Então, dividido por meio. Então, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2 dividido. Ficou desalinhado. Raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. E isso, por sua vez, é raiz de 3 sobre 2. Inverte, né? Multiplicação. Isso fica 2 raiz de 3 dividido por 2. Cancela, cancela. Raiz quadrada de 3. Tudo bem? Então, a gente acabou de determinar os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, tá? Para fazer um resuminho. Então, nós temos aí seno, cosseno, tangente. Vamos colocar os ângulos aqui. 30, 45, 60. Olha como é fácil de lembrar. 1, 2, 3. Calma aí, vou começar de novo. Vou fazer só a tabelinha aqui, tá? Para não ficar confuso. Aquela expressão de que preguiçoso trabalha duas vezes, né? Vou fazer com régua, bonitinho. Que ele não fica confuso. Essa é uma maneira bem simples da gente lembrar dos valores de seno, cosseno e tangente, tá? Então, aqui fica
1, 2, 3. Opa, não tá pegando a câmera aqui. 1, 2, 3. Aí aqui fica 3, 2, 1. Tudo bem? Todo mundo sobre 2. E raiz do numerador, só do de cima. Ah, mas por que você não colocou raiz quadrada de 1? Raiz quadrada de 1 é 1, tudo bem? Aí a tangente eu não vejo tanta necessidade de decorar, mas porque se você tem o seno e o cosseno, você gera a tangente, né? É só pegar o de cima e dividir pelo de baixo e fazer as operações. Mas aí, tangente de 60 é raiz de 3. Tangente de 45 é 1. Então, raiz de 3, 1. Tangente de 30 é raiz de 3 dividido por 3. Esses valores aqui vocês têm que sempre saber, tá bem? Isso eles não vão te fornecer quando aparecer triângulos com 30, 45 e 60, ok? Bom, para ilustrar, né, nossa teoria de hoje, suponha que a gente tenha o seguinte exemplo aí, né? Um exemplo parecido com o que a gente fez, tá? Em sala. Na verdade, lá fora, né? Suponha que a gente tem a nossa estação total. A estação total mediu que a gente estava a 11 metros só, 11,5 metros. Aqui é onde bateu, deu 1,2, mas aqui é o que a gente quer descobrir, tudo bem? E suponha que na nossa estação total, o ângulo medido aqui, ele tenha dado, por coincidência, 30 graus, certo? Como é que eu faço para descobrir, então? A primeira coisa é identificar os elementos, né? Primeiro, quem é a hipotenusa, né? A hipotenusa é esse cara aqui, hipotenusa. Por que que ele é hipotenusa? Porque ele é o oposto ao ângulo de 90 graus, consequentemente o maior lado. Então, vou chamar aqui de x, tudo bem? Esse cara aqui, ele é um cateto. E esse cara aqui, ele é um outro cateto. Ah, coincidentemente eu coloquei x e x. Vou chamar minha hipotenusa de y. Tudo bem? Então, a hipotenusa é o y e o cateto é o x. Se eu chamo os dois de x, eu estou dizendo que eles são iguais, tá? E não é isso que acontece. Consigo utilizar o teorema de Pitágoras aqui? Não consigo. Por quê? Porque no teorema de Pitágoras eu preciso de dois lados, tá? Ou pelo menos que haja uma relação entre dois lados. E aqui a gente não tem. Aqui a gente tem x e y, que são coisas completamente diferentes, e o 11,5. Então aqui necessariamente eu preciso usar uma das relações trigonométricas. Quem eu quero descobrir é esse cateto. Com relação a esse 30 graus, esse cara aqui, ele é o quê? Ele é cateto oposto. E esse cara aqui, ele é o cateto adjacente. Então, quem é a relação trigonométrica? Eu quero descobrir o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Que relação trigonométrica que utiliza esses dois, cateto oposto e cateto adjacente? Quem pensou em tangente, está correto. Então a gente vai fazer tangente de 30 graus. Tudo bem? Quem é a tangente de 30 graus? Cateto oposto, x dividido pelo cateto adjacente. Então fica x dividido por 11,5, certo? E aí, qual o valor de tangente de 30 graus? A gente pode ir lá, para nossa tabelinha, tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Então, tangente de 30 graus eu vou substituir pelo valor que ela significa. Ou seja, o resultado da divisão entre esses lados tem que dar raiz de 3 sobre 3. Né? Que a gente não colocou em decimal, mas ele representa, ele é como fração ele é tão bom quanto o decimal, né? Se você fosse colocar raiz de 3 sobre 3, isso daria aproximadamente 0,577, tá? Mas a gente vai deixar assim por enquanto. Então, esse resultado aqui, ele vai ficar assim, 11,5, tá dividindo, passa para o outro lado do igual, multiplicando. Então, fica 11,5 vezes raiz de 3 dividido por 3. Esse é o valor x que eu estou procurando. Então, x é igual a 11,5 vezes raiz de 3. Estou fazendo aqui no computador.
Aí, fazendo a divisão por 3, isso nos dá 6,64 aproximadamente. É 6,63, mas do lado do 3 tem um 9, então a gente arredonda para 4. Então esse valor x aqui, ó, que a gente está procurando é 6,64 metros. Percebam que a gente não precisou desenhar outro triângulo nem nada. Foi simplesmente pegar o resultado que alguém já anotou. E esses resultados de 30, 45, 60, que são os notáveis, a gente já tem que saber sem ter tabela alguma. Tudo bem, a gente tem que saber criar essa tabela. Então aqui, ó, a gente pode dizer que a altura é 6,64 mais 1,2, que dá 7,84 metros, tá? Que é esse pedaço aqui, que é o que a gente descobriu que vale 6,64, mais esse último pedacinho aqui, né? Que é 1,2. Tudo bem? Então é basicamente isso, pessoal. Vou anexar aí no finalzinho do livro, no finalzinho do vídeo, ou num próximo vídeo, uma maneira de decorar essa tabelinha, mas é basicamente isso, certo? Bom, vou postar as atividades e vou passar as orientações. Obrigado.